Meus amigos, volte-se comigo nesta noite para a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, este versículo de número 24 e 25. Novo Testamento agora, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 24. Estas palavras sobre Moisés: escolheu pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ó queridos, isso é a respeito de escolhas, escolhendo a salvação. Moisés escolheu antes as coisas de Deus do que o mundo presente e os prazeres passageiros de uma vida sem Deus, sem perdão, sem salvação. Uma escolha tremenda, uma escolha momentosa, a escolha de Moisés, aqui na idade já de quase 40 anos, uma escolha muito melhor para ele, uma escolha de consequências eternas e duradouras, uma escolha que duraria para sempre, uma escolha permanente e uma escolha da qual ele jamais voltaria atrás. Moisés, nos diz o escritor inspirado, escolheu antes a Cristo e ao seu povo e a vida eterna. Bem, eu tenho certeza que você já leu bastante, ouviu a respeito de Moisés. Até este ponto, 40 anos de idade, passando todos os seus dias na corte, toda a sua vida na corte egípcia, tendo sido criado, veja só, pela filha de Faraó, e assim formado em todo o conhecimento e em toda a cultura do povo egípcio. Uma criança hebraica em um contexto egípcio, em um meio egípcio, possivelmente destinado, nos dizem os historiadores, e nós vemos pela narrativa da palavra de Deus no Antigo Testamento, possivelmente destinado a ser o próximo Faraó, treinado e preparado pelo menos para esse fim, criado, educado e ensinado como membro da realeza, como um príncipe de fato era criado. E Moisés, ele se distinguiu, nós lemos, e sobressaiu em todo o seu treinamento na corte egípcia, educado em todo o conhecimento das ciências dos egípcios, a maior de todas as nações da época, na verdade, um grande império, educado em toda a religião dos egípcios, grande jovem de uma grande envergadura intelectual, de grandes habilidades para o seu tempo. Certamente, muito pode ser dito sobre Moisés. Mesmo as suas habilidades naturais, quando você pensa sobre Moisés como pessoa, você percebe que gênio aquele homem era, um gênio literário. Ó queridos, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. E ela foi escrita através de muitos homens, ao longo de muitos séculos, mas Deus inspirou a cada um desses homens a transmitir a mensagem que ele desejava. Mas entenda você que Deus manteve as características particulares e peculiares de cada um desses homens, e nós podemos perceber através dos escritos da palavra de Deus o estilo literário diferenciado de cada um deles. O Senhor transmite a verdade inspirando esses homens, mas ainda assim ele conserva as habilidades e as características literárias de cada um deles. E quando você lê os 4 ou 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés sob inspiração, de um ponto de vista humano, literário, este era um gênio. Deixa eu voltar apenas para um texto escrito por Moisés, esse Salmo de número 90, que nós lemos aqui. Ouça essas palavras, que balanço poético, que palavras profundas, que tremenda poesia. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou Tu formastes a terra e o mundo mesmo de eternidade, a eternidade Tu és Deus. Eu poderia ler todo o Salmo, desde o versículo 12, diante disso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, mesmo do ponto de vista humano. Que clareza, que profundidade de comunicação. Moisés, como herdeiro do trono do egípcio, treinado como um príncipe. Pense sobre você, treinado como um herdeiro do trono deveria ser treinado na arte da guerra egípcia, treinados em jogos de guerra, em como dominar o inimigo, em como conhecer estratégias, em como conduzir o país, em avançar o império e ganhar território e dominar, certamente um expert em construção,
em design, em projetos. Você lê e vê aquelas construções colossais do Egito. Sabe você que a maioria delas foram construídas pela escravidão, pela mão de obra dos judeus, aquelas grandes pirâmides que você ainda vê hoje. E Moisés ali como herdeiro do trono, certamente alcançou grande conhecimento de matemática, geometria, astronomia, estava envolvido diretamente nessas construções, possuía um grande conhecimento sobre irrigação. Aquela nação dependia da irrigação do rio Nilo, que se espalhava por canais por toda parte, levando humus, o nutriente para a plantação em todo lugar, e eles deveriam conhecer como essas coisas funcionavam, e como conduzir água de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, e Moisés certamente dominava todo esse conhecimento matemático e físico. Como membro da realeza, especialmente na 18ª dinastia dos faraós egípcios, essa dinastia em que Moisés se encontrava, ele era um expert na flecha e no arco, e também na cavalaria, em jogos de guerra. E você sabe que as cortes tentavam e procuravam impulsionar o máximo possível esses jovens herdeiros ao trono, para que eles adquirissem toda a habilidade possível para conduzir um estado e uma nação. Isso acontece ainda hoje, Você lê sobre países onde existe ainda a monarquia, Inglaterra, por exemplo, e como esses jovens príncipes são treinados na guerra, a pilotar helicópteros, a mergulho submarino, e ao conhecimento matemático e a ciência, todo tipo de coisa. São jovens treinados desde a sua infância para conduzir um país e ter grande conhecimento. E no Egito certamente era a mesma coisa. Eram homens treinados para adorar, para serem adorados, ou melhor, para serem reverenciados como semideuses, treinados a justificar a violência para alcançar poder e alcançar ganho. Eram pessoas aplaudidas em todo lugar. Moisés certamente era aplaudido, onde membros da realeza tinham até o pó do seu pé adorado como algo divino, até mesmo o pó do seu pé adorado. Um homem como Moisés, nessa condição, estava bastante consciente do seu poder, da sua habilidade, tudo aquilo que lhe cercava e de todas as possibilidades que o aguardavam em pouco tempo ao subir ao pináculo do governo e do poderio mundial como um dos faraós possíveis na linhagem. E essas habilidades serem exaltadas continuamente, e continuamente ele era recordado de suas capacidades a todo lugar. E você às vezes visita alguns desses museus fora do Brasil, e ali há peças, displays do Egito com o nome desses grandes faraós, e você lê aqueles livros dos mortos, inscrições que eram colocadas em livros, em papiros, e colocado nos cofins, nos sarcófagos junto com os mortos, e você vê o domínio da ciência daquele povo milênios atrás. Certamente um homem de imenso conhecimento era Moisés, tendo sido treinado naquela corte. Mas é por se aproximar dos seus 40 anos de idade, nos diz a Bíblia que veio ao seu coração, lá no livro de Atos, ir ver os seus irmãos. Veio ao seu coração ir ver os seus irmãos. Moisés sabia que era um hebreu. Ele estava consciente de ser um judeu. E ele pertencia àquele povo. E ele tinha nascido de um povo cativo, prisioneiro naquela terra. E Moisés se identificava com aquele povo. E Moisés realmente cria em Deus, o Deus de seu povo, o Deus Jeová, não nos múltiplos deuses do Egito, não nas fantasias mitológicas daquele povo. E a Bíblia nos diz que foi a partir desse ponto que Moisés foi movido a agir pela fé, de maneira que em determinado momento, pouco antes desse período descrito aqui no livro de Hebreus, Moisés veio a Deus, o Deus de seus pais, o Deus Jeová. Não nos adita em que momento, o momento da sua conversão, mas aqui é falado sobre ele como alguém já convertido, que tomou uma decisão pela fé. Ele já possuía essa fé, mas certamente ali, ainda crescendo no palácio, ele veio em contato com Deus verdadeiro, e a buscar a Deus, e a ver através das mentiras daquela nação e daquela cultura, e ele certamente orou ao Senhor, e se dirigiu ao seu Deus, e confessou a Ele os seus pecados, e pediu por vida e perdão, e por um relacionamento com Deus vivo, e a vida eterna. Ele certamente dobrou os seus joelhos diante do único vivo e verdadeiro Deus, e o conheceu, e conheceu o seu perdão, e a vida com Deus, e a comunhão com seu Criador. E ele soube
que o seu propósito no futuro seria libertar o povo de Deus do cativeiro. Certamente que de alguma maneira ele soube isso. Talvez ele tenha, após a sua conversão, se recordado do seu antepassado José, e como Deus tinha trazido aquele outro hebreu à terra do Egito para livrar Jacó e seus descendentes da fome e da morte, e através de José, o elevando àquela posição de segundo no Egito, Deus libertar o seu povo escolhido. E Moisés entendeu que ele estava naquela posição, e naquele momento ele soube que o Senhor o tinha posto ali num tempo como aquele, para ser usado por ele, para a libertação do seu povo. Mas agora, queridos, vem o grande teste diante de Moisés, e o que ele iria fazer, e o que ele iria escolher, e de que maneira ele ia se comportar. E nós lemos aqui a escolha de Moisés. E Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você viu esta palavra antes aqui? Às vezes ela passa de passagem, não é? Moisés escolheu antes. Moisés escolheu antes ser maltratado, preferiu acima. Esse é o significado dessa pequena partícula aqui. Moisés preferiu antes, preferiu acima de tudo aquilo, ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu antes. O que significa que para Moisés, essa escolha que ele fez era muito, muito melhor. Foi para ele superior, ele entendia isso. Ele tomou essa decisão de uma maneira espontânea e decidida. Sofrer com o povo de Deus, do que desfrutar por um tempo tão breve o prazer do pecado e de uma vida longe do Deus verdadeiro. A grande decisão de Moisés está aqui diante de nós. O grande teste do valor da fé daquele homem está aqui. A grande prova, eis que nós estamos interessados aqui nesta noite, meu querido, não somente na história de Moisés e no contexto geográfico e cultural, mas na grande decisão e escolha de Moisés. Porque esse grande teste da validade da fé de Moisés é exatamente o tipo de decisão que nós tomamos em questões referentes a Deus e à eternidade. É realmente em relação a uma decisão como essa que depende, está pendurado, se eu posso assim dizer, o nosso futuro eterno. E é por isso que nós queremos considerar essa escolha de Moisés. Deixe-me fazer um parêntese aqui antes de prosseguir. Eu estou falando sobre escolhas, sobre escolher a Deus, sobre preferir a Deus, sobre buscar a Deus. Mas eu não quero que você tenha a impressão errada nesta noite, que a salvação, que a conversão só depende de nós, só depende de mim, só depende da minha escolha. Como se um dia eu tivesse tido o bom senso e a inteligência e a capacidade de ver a verdade do Evangelho e decidir escolher por mim mesmo que é melhor tomar esse caminho do que tomar aquele, como se tudo isso fosse algo para mim e dependesse somente de mim mesmo. Eu não quero dar a impressão de que ser salvo é uma questão inteiramente do nosso bom senso, ou inteligência, ou sensibilidade, ou razoabilidade, de escolher e preferir aquilo que é melhor em comparação com aquilo que é pior. Oh não, queridos, nós somente faríamos ou fazemos uma escolha como essa porque Deus um dia moveu em nossos corações. E por causa do nosso estado de condenação, e por causa do poder e domínio que o pecado tem na vida de um ser humano, e por causa do abrir de nossos olhos, Ele nos fez ver a nossa situação e o nosso estado espiritual. Foi somente por essa razão que um dia nós, se eu posso usar esse termo errado, nós nos decidimos por Cristo Jesus, que um dia nós nos voltamos a Ele. Talvez, muitas vezes, você diga a si mesmo: eu um dia me voltei ao Salvador, e eu busquei e me entreguei a Ele. Oh, certamente você fez isso, mas foi Ele quem te conduziu. E se você veio de fato ao Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, foi Ele quem abriu os teus olhos, foi Ele quem moveu o teu coração, foi Ele quem te fez ver através da mentira desta vida e do teu pecado, e assim Ele moveu a tua vontade a buscá-lo, a desejá-lo, e ao arrependimento e à fé. Deixe-me fechar esse parêntese aqui, e deixe-me tentar mostrar isso no caso de Moisés. Sim, já convertido nessa altura aqui, desse versículo 25 de Hebreus 11, mas o que ele fez em sua escolha
é exatamente aquilo que retrata ou figura aquilo que nós devemos fazer para a conversão, para a salvação. Veja o versículo 24, pelo Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande ou adulto, a melhor tradução, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja, queridos, não erre aqui. Moisés não agiu por impulso ao fazer essa escolha, ao tomar essa decisão. Não foi por impulso. Muitas vezes, quando você lê rapidamente a narrativa de Êxodo, onde está registrado isso aqui de Hebreus, e você se recorda que Moisés um dia foi ver o seu povo, porque ele se identificava com eles, e ali ele vê um judeu preparando tijolos para aquelas grandes construções e sendo oprimido por um egípcio. E ao ponto de ser morto, e ao ponto de ser atacado daquela maneira, Moisés de alguma forma intervém, luta com aquele egípcio, e o resultado é que aquele egípcio morre, ele é morto. E que Moisés passa a temer ser encontrado e descoberto como o causador, ter cometido um assassinato. Então ele só vê a possibilidade de fugir dali e se mandar para outro lugar. Ele não tinha outra opção, não tinha o que ele poderia escolher, não foi uma escolha, foi motivado por impulso, por necessidade. Talvez seja essa impressão que você tem, mas não é exatamente isso. Nós lemos que Moisés escolheu antes o povo de Deus e o Senhor e o caminho de vida eterna. Moisés preferiu unir-se ao povo de Deus, e já havia entrado em seu coração o desejo de se identificar com o povo de Deus e de virar as costas para aquela vida e de abandonar toda aquela vida de pecado. Ele estava fazendo isso pela fé. Eu preciso ir ver o sofrimento do meu povo, e eu preciso me identificar com eles e sentir com eles e servir o nosso Deus com eles e virar as costas para essa idolatria. Mas você é louco, Moisés. Talvez alguém teria dito, se ele tivesse compartilhado isso com alguém na corte egípcia. Veja o que você está perdendo, veja o que você está desistindo do trono real e de toda uma vida de prazeres, de poder, de ter um nome escrito nos grandes monumentos do Egito por toda a história. Uma vida de conforto, uma vida de exaltação, uma vida de glória, uma vida de poder. Tudo que ele desejasse estaria às suas mãos, tudo que ele desejasse ele teria, todos os prazeres possíveis, todas as regalias possíveis, todas as honras, mulheres, servos, luxo, tecnologia, tudo aquilo que um coração carnal desejasse, casas, riquezas, abundância, domínio. Moisés poderia ter todo tipo de prazer possível, limpo ou sujo, quando quisesse, na quantidade que desejasse, da maneira que desejasse. Mas qual era a alternativa? Qual era a alternativa a tudo isso? Qual era a opção? Uma vida de insegurança, uma vida de desprezo, uma vida de rejeição, de opressão, junto com um povo escravizado e dominado. Assim, o que moveu Moisés a virar as costas a tudo aquilo, e a Faraó e ao trono, e a recusar ser chamado filho da filha de Faraó, bem nos diz a Bíblia, foi pela fé. Mas Moisés, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu, ao considerar a religião dos egípcios, ele olhou para tudo aquilo, e ele viu aquela miríade de deuses egípcios sentado, estudando cada um daqueles deuses, e a história e o surgimento daqueles deuses. E havia todos os tipos de deuses, não é, no Egito? Havia o deus gafanhoto, e havia o deus hipopótamo, e havia o deus sapo, e havia o deus unicórnio, coisas da mitologia, e o deus sol, e o deus de todos os tipos, e besouros. E por trás daquelas imagens, daquelas figuras, haviam personalidades divinas grotescas, um Deus brigando com outro Deus e destruindo o outro Deus por poder e coisas desse tipo. Deus que precisava ser aplacado por sacrifícios bizarros e medonhos, deuses de orgias de todos os tipos, e nenhuma prova da intervenção de qualquer um daqueles deuses na vida pessoal de ninguém. E Moisés viu através da malícia e da vaidade, da tolice, das ilusões egípcias, e como as pessoas estavam escravizadas a esses deuses. E Moisés enxergou através da mentira desses deuses, tão adorados,
tão temidos por uma nação tão desenvolvida em tecnologia e em ciência. E é isso que acontece, meus queridos amigos, quando uma pessoa é conduzida a Deus hoje. É exatamente isso que acontece conosco quando nós somos levados a buscar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quando Deus começa pela primeira vez a trabalhar em nossa vida, seja na infância, seja na adolescência, na juventude, em um determinado momento, quando Deus dá o passo inicial de abrir os nossos olhos, então nós começamos a ver o vazio e a futilidade da vida em nossa volta, e a mentira do grande Deus de nosso tempo, o Deus gigantesco de nosso tempo, Deus prazer, o Deus materialismo. Esse é o grande Deus de nossa cultura e sociedade. Nós começamos a ver quão superficial são essas coisas, e quão vazios são esses deuses, e quão passageiros são os prazeres oferecidos por esses ídolos, e que você não pode se tornar uma pessoa mais feliz, e que esses deuses do prazer e do materialismo não podem te dar uma vida completa e plena, e tudo aquilo que esses deuses oferecem vem em conta-gotas, e são tão caros esses prazeres, e tornam você pessoas viciadas a essas buscas. E você começa a ver quem é esse Deus que você serve, e quem é esse Deus para quem você tem gastado os teus dias, os teus recursos, o teu suor, e o vazio e a superficialidade das pessoas que vivem para adorar e servir o Deus materialismo e o prazer. Então você começa a ver que não há nada do verdadeiro Deus em tua alma, e que você não conhece de verdade, e que você não tem um relacionamento com Ele, nem um lugar garantido no céu, nem a certeza de vida eterna. Moisés conhecia o que era viver na corte egípcia. Ele poderia se vestir, e se vestir de fato de linho fino, trançado em ouro, e coisas esplêndidas, e pó de ouro derramado pelo seu caminho por onde ele passava. A maneira como os membros da realeza eram exaltados era uma coisa tremenda. Mas ele pôde ver também que por trás de todo o esplendor e por trás de toda a glória haviam complôs e haviam intrigas, e uma pessoa esfaqueando o outro pelas costas, e grande desigualdade entre senhores e servos, e maldade, crueldade e vício de todo tipo nas cortes e no meio dos poderosos. Ele viu que atrás da superfície do esplendor havia nada mais do que a mera natureza humana vestida de glória, porém fraca e tão pobre. Ele veio a conhecer os deuses egípcios e o caráter e a personalidade desagradável desses deuses, as histórias mitológicas de crueldade. E quando ele viu através de tudo isso, ele pensou sobre o Deus de seus pais, o Deus Jeová, um único Deus poderoso, que trouxe à existência todas as coisas do nada, sem auxílio de ninguém. Então ele considerou o verdadeiro Deus, um Deus de amor, um Deus que perdoa o pecador arrependido, um Deus que não precisa ser aplacado por sacrifícios, um Deus que ouve a oração de um coração contrito e arrependido, um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Ele sabia da história dos seus antepassados, Abraão, Isaac, como Deus havia lidado com eles com misericórdia e com bondade, e se revelado a eles de uma maneira tão pessoal, e tão real, e tão próxima. E Moisés considerou todas estas coisas em sua mente, e o que ele iria escolher diante dessas verdades, escolheu antes a Deus e ao povo de Deus, e a conhecer e a servir o Deus vivo. Amigos, quem você irá escolher e servir nesta noite? No final dos teus dias, quando você olhar para trás, a quem você terá servido? E para quem você terá dirigido todo o teu suor e todos os teus dias, e as tuas emoções e a tua inteligência? Talvez você tenha, nesta noite, esteja aqui sentado e ouvindo essa palavra, dizendo a si mesmo: eu ainda tenho 30 anos pela frente, eu ainda tenho 40, 50 anos pela frente, eu vou extrair para mim o máximo possível dessa vida.
adquirir todo o prazer que eu puder. Uma vida de posses e carreirismo, uma vida de desfrute, de viagens, de prazeres. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado comigo. Não há nada de errado em me indulgir nestas coisas. Mas, querido, será que você imagina que isso trará alguma medida completa de felicidade à tua alma? E que essas coisas te aproximarão do teu Deus e do teu Criador? E que essas coisas te garantirão um lugar no céu e a vida eterna no céu? Mas quando Deus começa a abrir os teus olhos para essas coisas, então você passa a perceber o vazio e a futilidade da oferta que este mundo traz. E a perceber, queridos, que comparado com a oferta gratuita de salvação em Cristo Jesus, isso não é absolutamente nada. Isso jamais poderia ser comparado. E então você escolhe a Jesus Cristo. Então você escolhe crer nele e se arrepender de teus pecados e buscar a ele com palavras de arrependimento e fé, e entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo e amá-lo e ser guiado por ele e ter um lugar no céu. Oh, sim, você pode dizer a si mesmo: eu vou viver aqui, eu vou fazer o meu melhor para a minha família e para os meus filhos, eu vou me esforçar e ser um bom cidadão, mas essa vida não será tudo para mim. Essa vida não será o meu Deus, nem o meu ídolo, e ela não me consumirá, e o meu coração e os meus pensamentos não serão somente para essa vida, e somente para o aqui e para o agora. E os pecados dessa vida, e a superstição deste mundo, e o vazio, e a idolatria deste mundo eu rejeito, e eu viro as minhas costas, e eu prefiro ao Salvador. Ainda que eu tenha que sofrer com ele em um período de perseguição, ou vivendo em um país onde o Evangelho é perseguido. Oh, amigos, Moisés recusou essas coisas propositadamente. Está aqui no versículo 25. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele rejeitou os prazeres do pecado e da indulgência carnal, coisas que são imorais e coisas que são erradas, uma vida controlada pelo ego, uma vida controlada pela autoindulgência, uma vida controlada pela busca de prazeres e satisfação terrenas. Há certas coisas, amigos, há certas coisas nessa vida que te satisfazem na juventude ou na adolescência, e elas enchem o teu horizonte. E elas te satisfazem muito na juventude e na adolescência, mas elas só se satisfazem na juventude e na adolescência. E de repente o prazer e o gosto por elas se vão, e você não tem mais energia ou a motivação física ou mental para buscar essas coisas, ou se entregar a essas coisas. E há ainda outras coisas que só se satisfarão até a meia-idade, até os 45, 50 anos de idade. E há outras coisas que te satisfarão por um tempo maior, por mais anos. Mas elas virão em medidas continuamente menores e reduzidas, a cada ano, a cada dia. Mas tudo isso se empalidecerá, e tudo isso um dia acabará, e tudo isso ficará para trás, e você não terá nada. Há um momento quando você terá que partir desta vida para a eternidade, quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo mundo se acender, e você for chamado pelo teu Deus, o teu Criador, para entrar na presença dele e terminar os teus dias e a tua jornada neste mundo e se apresentar diante dele e prestar contas a ele da maneira como você viveu neste corpo, nesta alma, e da maneira como você respondeu ou rejeitou a mensagem de Deus neste mundo do Evangelho. Nada para a tua alma naquele dia, tendo gastado toda a tua vida para este mundo somente, nada para a tua alma naquele dia, nada para apresentar diante de Deus, nada que te deu vida e profundidade e um caráter, toda uma vida em busca de prazer e nome, o que quer que seja, conforto para o corpo e bens, e nada para a tua alma ao final dos teus dias. Um dia você terá que se colocar nas portas do céu,
do que você fará naquelas entradas eternas e naqueles portais celestes. Um só pecado nos tranca para fora. Uma só mentira não pode passar pelos portões eternos. Um só ato, somente um ato de desonestidade nos deixa do lado de fora da eternidade com Deus. Uma única palavra torpe, um único pensamento impuro, uma única declaração injusta, o único momento de orgulho em tua vida, somente um pensamento impuro. O Deus que é santo não te permitirá entrar ali, porque você nunca o buscou, porque você nunca respondeu ao chamado do Evangelho, porque você nunca veio a Jesus Cristo. Você preferiu antes este mundo, e o aqui e o agora, e as coisas que você pode extrair desta vida, e você nunca viu a Ele. Quão nécio nós podemos ser diante de uma oferta de salvação como essa, diante de um tesouro tão rico, mas tão gratuito, o convite de vida eterna, e escolher essa vida, esse mundo. O que há de maravilhoso nesse mundo, queridos? O que há de belo nessa cultura humana decaída e decadente? Às vezes nós nos comportamos como pequenas criancinhas, não é? Eu não quero te ofender nesta noite, mas às vezes homens e mulheres inteligentes se comportam como pequenos menininhos e menininhas. Você já viu uma pequena criança ali com aquele lencinho sujo, imundo no nariz, e a mãe já lavou 10 vezes esse paninho, e essa criança precisa desse trapo já desfiado, então não consegue dormir se não tiver esse lencinho, não consegue ir lá a lugar nenhum, e berra, e chora, e esperneia, se não tiver esse pequeno pano, ou esse ursinho, esse boneco sujo, quebrado, imundo. Esses são homens e mulheres inteligentes. Você se agarra a esse mundo, a esse pequeno trapo, e você diz: eu prefiro isso e essa vida do que Deus e o céu e a eternidade com Deus. E você diz: eu prefiro um nome neste mundo, e bens, e posses, e uma casa, e uma carreira fantástica, e prazeres. Então, amigos, não estou dizendo que você não deva trabalhar e fazer o seu melhor, e prover coisas boas e dignas à sua família, mas quando você coloca estas coisas em primeiro lugar, e você deixa de lado buscar o teu Salvador, e tampa da tua mente, do teu coração este convite para viver, e a voz na consciência do Espírito Santo de Deus, e você deixa para depois, e para depois, sabe o que você está fazendo? Você está tomando uma escolha, fazendo uma escolha eterna. Você está dizendo: eu prefiro antes o aqui e o agora do que a Deus. Mas se você vem a Jesus Cristo, e se você vira as tuas costas para este mundo, e se você diz a si mesmo: eu necessito de uma nova natureza, eu necessito de perdão, eu necessito de vida eterna, eu preciso conhecer o meu Criador, eu não o conheço, eu já ouvi falar sobre Ele, eu já ouvi falar sobre Jesus, mas ainda não tenho Ele em minha vida, ainda não o busquei, não experimentei o seu perdão, ainda não conheci o poder regenerador de Deus e uma nova vida. Você vem a Jesus, e você o busca, e você vira as costas para essa vida e os teus pecados, e você se entrega a Ele por inteiro, e você conhece o Salvador, o amigo dos pecadores, o Deus que se fez homem, o Deus que está disposto a perdoar um pecador arrependido. Você vem a Jesus e você encontra vida na alma, você recebe tesouros inigualáveis, e que jamais pode ser comparado à vida com Cristo. Uma herança com Deus no céu, a capacidade a maior de todas as faculdades possíveis na alma, dada a uma pessoa, de poder orar a Deus, e ter as tuas orações ouvidas e respondidas, e segurança, e alegria, e a paz de Deus, e a paz com Deus, e um lugar no céu, e a certeza de vida eterna. Ouça essas palavras: Moisés escolheu antes a salvação com o povo de Deus. Amigos, a conversão envolve uma atitude consciente. A conversão envolve um ato consciente de vir a Jesus Cristo. Moisés escolheu,
ele pôs na balança da sua alma e disse: eu devo vir a Jesus. Ele olhou para o Salvador pela fé. Ele pensou, ele considerou, e ele tomou um passo em direção a Jesus Cristo, e ele veio a Jesus Cristo. Você percebe, esse é todo o ponto dessa mensagem. Moisés considerou vir a Jesus Cristo, e ele veio a Jesus Cristo. Espero que você consiga me ouvir daí. A conversão é um ato inteligente. É um ato de olhar para a vida e olhar para dentro de si mesmo e considerar através da mentira desse mundo e do engano do pecado e do domínio do pecado em tua vida e escolher vir a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso desse perdão e dessa salvação, eu necessito de vida em minha alma, eu venho a Ti em verdadeiro arrependimento e fé. Eu não mereço, eu mereço a condenação eterna, eu mereço o julgamento eterno, mas eu venho a Ti como um pecador arrependido. Eu venho como eu estou, sem me desculpar, sem me justificar, sem culpar a outro, a sociedade, ao próximo. Eu culpo a mim mesmo, eu reconheço a minha necessidade, eu reconheço o meu pecado, eu Te peço perdão e vida eterna dentre os mortos. Conversão é uma atitude consciente. Quando os teus olhos foram abertos por Deus e você vê, e você põe na balança, então você escolhe e prefere antes o perdão e a vida eterna e a salvação com o povo de Deus. Deixe-me concluir nesta noite. A quem você escolherá? Por quem você se decidirá, se eu posso dizer assim? A escolha de Moisés foi entre prazeres temporários e a eternidade. E a nossa escolha é a mesma escolha também. É entre a mentira deste mundo e a verdade e a sabedoria de Deus. É entre os ídolos e os deuses de um mundo vão e passageiros, falsos deuses em nossa volta, e conhecer o Deus que pode ser buscado e conhecido, por quem nós somos salvos. Essa é a sua escolha também. A quem você escolherá? A quem você servirá? A vida que esse mundo oferece, há poucos anos de prazer passageiro, ou a vida eterna oferecida por Jesus Cristo? Deixe-me concluir aqui, ouça essas palavras mais uma última vez. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Observe agora: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele viu a Jesus, ele considerou com os olhos da fé, e ele escolheu antes a vida eterna com Cristo Jesus. Escolha Jesus. Você escolhe vindo a Ele como um pecador convicto, se dirigindo a Ele com palavras de arrependimento e entrega, dando a Ele a tua vida, não que Ele necessite, mas para que Ele melhore e transforme e salva. Você vem consciente, você vem como alguém que necessita, e você vem crendo. E ao crer, você escolhe a vida eterna com Deus, com o povo de Deus.